Olá. Hoje a gente vai mergulhar num resultado que, assim, à primeira vista, pode parecer só mais um jogo de começo de temporada. Bangu 2, Flamengo 1, lá em Moça Bonita. Mas a nossa conversa aqui, baseada na matéria do portal Lance, vai um pouco além, sabe? Vamos usar essa partida para discutir uma coisa que todo flamenguista pensa nessa época do ano. Para que serve de verdade colocar o sub-20 no profissional? É um laboratório? Ou é só um risco que expõe os meninos? Exatamente. Porque a análise aqui não é sobre profissionais que não renderam, é sobre um time de garotos, projetos de atletas com uma das camisas mais pesadas do mundo nas costas. E o que a gente viu em Moça Bonita, principalmente nos primeiros, 12 minutos, foi um choque de realidade. Brutal. É a palavra perfeita, foi catastrófico. Catastrófico. Com 4 minutos de jogo, o Flamengo já estava atrás no placar. Gol do Picá, pro Bangu. E o pior, né? O gol nasceu de um erro na saída de bola do zagueiro, do Lucas Vieira. Ele tentou sair jogando, foi pressionado, perdeu a bola e pronto. 1-0. Um soco no queixo antes da luta começar. E o que me preocupa não é nem o erro em si. Acontece. O preocupante é o que veio logo depois. 8 minutos mais tarde, aos 12. A mesmíssima coisa, só que do outro lado do campo. Impressionante. O lateral Daniel Salles pega a bola, tenta um drible ali na intermediária defensiva e é desarmado. A bola sobra pro haitiano, o Garrincha, que acerta um chute, nossa, um golaço no ângulo. Mas um golaço que só aconteceu por outra falha individual, muito primária, do Flamengo. E aí a gente se pergunta, né? É nervosismo? É falta de experiência? Porque são dois erros muito parecidos num espaço de tempo curtíssimo. Vira um padrão, né? Exato. É um padrão que mostra a diferença do sub-20 pro profissional. Na base, o zagueiro tem um segundinho a mais para pensar. A pressão do adversário não é a mesma. Não tem a mesma malícia, sabe? Aquele drible que o Daniel Salles tentou, talvez na base ele passasse. No profissional, essa mesma decisão naquele lugar do campo é quase um crime. Foi uma aula prática e caríssima sobre a velocidade de raciocínio que o futebol de elite exige. A conta chegou rápido. Com 12 minutos, 2-0 o Bangu. O cenário era para uma goleada, para um time se perder completamente. Mas o curioso é que, a partir daí, o Flamengo não desabou. Pelo contrário. Sim, e isso é um ponto positivo para eles. Levar 2 golpes tão duros e não se entregar mostra força mental. Logo depois do segundo gol, o próprio Lucas Vieira, que tinha falhado, foi pra frente e até fez um gol de cabeça, que acabou sendo anulado por uma falta, mas o recado estava dado, né? O time não ia se entregar. Era quase um pedido de desculpas com a bola no pé, né? E o gol que valeu mesmo não demorou. Aos 19 minutos, o atacante Guilherme recebe um lançamento, sai na cara do goleiro e, com uma frieza, nossa, de veterano, dá um toque por cobertura, golaço. De repente o jogo era outro, 2-1 e o Flamengo de volta para a partida. O que é fascinante nesse primeiro tempo é isso. É um time com 2 caras. Comete erros defensivos quase infantis, por um lado, mas ao mesmo tempo tem um poder de fogo, uma personalidade para atacar que impressiona. O gol do Guilherme não foi por acaso. O time continuou em cima, teve finalização do Alacian, teve um lance com Joshua. Então o time vai para o intervalo perdendo, mas com a sensação de que dava para virar. A impressão era essa, né? Se arrumasse a defesa e mantivesse o ritmo na frente, o resultado viria. Só que aí vem o segundo tempo. E o jogo muda da água para o vinho. É a armadilha clássica do futebol. O Bangu, muito esperto, fez a única coisa que podia fazer. Parou de jogar. Voltou do intervalo com uma proposta clara de se defender com tudo. A famosa retranca. E aí o jogo ficou lento, amarrado, cheio de parada. E o Flamengo caiu nessa armadilha direitinho. A posse de bola, que era uma arma, virou um problema. O time tinha bola o tempo todo, mas era aquela posse de bola que não machuca, sabe? Aquele toca pro lado na frente da área do Bangu que dava uma agonia de ver. Um domínio que não criava perigo. E isso mostra outra lição importante para esses garotos. Uma coisa é jogar contra um time que também quer jogar, que dá espaço. Outra, completamente diferente, é enfrentar um adversário fechado, que te entrega a bola e fala, tenta criar alguma coisa aí. Isso exige repertório,
paciência, jogada ensaiada, e foi aí que o time se mostrou muito cru. Totalmente. Lembra do gol do Guilherme? Foi um lançamento longo, uma bola vertical. No segundo tempo, com o Bangu todo atrás, esse espaço sumiu. E o time não mostrou outra arma. Nesse cenário assim de poucas ideias, um jogador tentou se destacar. O centroavante Wallace Ian. Ele percebeu que a bola não chegava e começou a sair da área, a voltar para o meio-campo para armar. Mas isso é bom ou ruim? O seu 9 ter que virar o 10 do time. Olha, é um sinal de maturidade dele, sem dúvida, mostra liderança, mas taticamente é um péssimo sinal para o time. Mostra que falta criação no meio de campo. Porque se o seu homem de referência tem que sair da área para construir, quem vai estar lá para finalizar? Ele tentava ser a solução, mas o movimento dele acabava esvaziando o lugar mais importante do campo. E a prova disso é que a única chance real do Flamengo no segundo tempo inteiro saiu dos pés dele, mas num lance individual. Já no finalzinho, aos 44, ele pega a bola, limpa um marcador e bate forte. Mas a bola vai para fora. Foi o último suspiro. O resumo do segundo tempo, né? Um time dependendo de um lampejo que não veio. Foi o teste final de paciência e criatividade. E o time foi reprovado. O domínio foi absoluto, a posse de bola foi altíssima, mas em chances claras foi quase zero. A frustração de rodar a bola e não saber como entrar na defesa foi a tônica da segunda etapa. Então, no final, o placar foi aquele construído lá no começo. Bangu 2, Flamengo 1. E esse foi o segundo jogo dos meninos do campeonato. Na estreia, tinham empatado com a Portuguesa. Ou seja, 1 ponto em 6 possíveis. O sinal de alerta começa a piscar. E pisca mais forte quando a gente olha para o próximo jogo contra o Volta Redonda. Porque os adversários assistem aos jogos. A receita para anular esse time do Flamengo parece que foi descoberta, né? Pressiona a saída de bola para forçar o erro, e se ficar na frente é só recuar e esperar. É um problema tático claro para resolver. E para complicar ainda mais, a matéria do lance traz uma informação importante. Esse pode ter sido o último jogo do Wallace Ian, o jogador mais participativo, pelo Flamengo. Parece que a negociação dele com o Red Bull Bragantino está muito avançada. O que, se acontecer, é um golpe duro. Você perde a sua referência técnica bem quando o time mais precisa. E isso joga mais lenha na fogueira da nossa discussão inicial. O projeto é para desenvolver jogadores, certo? Mas se o jogador que mais se destaca é vendido na hora, qual o retorno esportivo para o time que está ali jogando o campeonato? Exato. Então, amarrando tudo isso, a história dessa derrota não é simples. Começa com uma ingenuidade de 2 erros fatais, passa pela força de uma reação corajosa e termina na frustração, na impotência tática contra uma defesa fechada. Perfeito. E isso nos traz de volta à pergunta principal. O que essa derrota realmente significa? Para quem defende usar o sub-20, foi uma experiência de aprendizado incrível. O Lucas Vieira, o Daniel Salles, eles nunca mais vão cometer aquele tipo de erro. O time inteiro aprendeu na marra como é difícil furar uma retranca. É um custo doloroso, mas é parte do amadurecimento. Mas tem o outro lado. Tem o outro lado. Para o torcedor que vê o time perder para o Bangu, a pergunta é: até que ponto vale a pena? Cada derrota, não importa quem esteja em campo, é uma derrota do Flamengo. Será que essa pressão por resultado, mesmo num time alternativo, não acaba atrapalhando o desenvolvimento que se busca? É essa balança, o resultado de hoje contra a formação do jogador de amanhã, e esse jogo deixou bem claro que muitas vezes é impossível ter os dois ao mesmo tempo.